pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E por que cada vez mais sendo colocado, né, esse nome nos noticiários, as pessoas estão sabendo o que é o CARF, qual é a importância do CARF, o que tem o CARF, quem é esse tal de CARF. Por um motivo muito simples, pessoal, o CARF é a segunda instância do sistema, né, de julgamento administrativo de autos de infração da Receita Federal. Então, eu trabalhei na Receita Federal durante 14 anos. Existe a ilusão, né, na cabeça do fiscal, posso falar isso, de que ele vai lavrar o auto de infração hoje, isso vai virar uma escola para o filho dele, no bairro dele, no mês seguinte, né? Isso não é verdade. Fiscalização da Receita Federal, ela não produz arrecadação, ela produz contencioso, ela produz processo. E isso não é uma opinião, isso é uma constatação. O que eu quero dizer com isso? Se a cada R$100 de multa é lavrado pela Receita Federal, 98%, mais de 90%, 98%, 99% quase, vira processo, o resto vira arrecadação. O resto é efetivamente arrecadado, entendeu? Então, por exemplo, se a Receita Federal, no ano ali, a fiscalização em média, tô falando recorde aí, R$200 bilhões de auto de infração, que seja 10%, né? 10% vira arrecadação, 90% vira processo. 200 bilhões, 10%, 20 bilhões. Para você arrecadar 100, 200 bilhões, você tem que multar 5 vezes mais, no mínimo 10 vezes mais, se for 10%. Então, tudo isso vai parar no CARF. Então, hoje o CARF está julgando R$1,15 trilhão. 1 trilhão de reais, 1,15 trilhão de reais. Então é 1 trilhão 150 bilhões de reais. São 120 mil processos separados em 3 sessões de julgamento. Primeira, segunda e terceira sessão. Então, está acontecendo muita coisa lá no CARF. E qual que é a intenção do governo? Sempre a intenção do governo é arrecadar, é aumentar o tamanho da mordida. E não necessariamente você arrecada mais aumentando a alíquota, aumentando base, reduzindo isenção. Você arrecada mais acelerando os julgamentos dos processos administrativos. O CARF bota a fila para andar. Só que, antes disso, vamos acabar com o voto de qualidade. Aliás, vamos voltar com o voto de qualidade, né? Porque o voto de qualidade é o seguinte, você tem as turmas de julgamento, antes eram 4 de cada lado, 4 do fisco, 4 do contribuinte, agora são 3. E o presidente é sempre da Receita e os outros são representantes de entidade de classe, Conselho Nacional do Comércio, Indústria, enfim. É um colegiado, então você tem um relator, vota tal, favorável, desfavorável, empatou, tem 3 do contribuinte e 3 do fisco. Quem desempata é o presidente, que é do fisco. Se em dúbio é pró-réu, seria para o contribuinte, só que no tributário é em dúbio pró-fisco. É disso que se trata aí o PL do CARF, que virou a lei 14.689. Tá? Empatou pró-fisco. E aí o governo, para poder aprovar, mas é pró-fisco, mas tira multa, tira juro, pode parcelar, pode transacionar, pode pagar em prestação, entendeu? Tem essa vantagem aí. Mas vai arrecadar. Então, o ministro Haddad, ele deu números para isso, né? A expectativa do governo é de 50 bilhões de reais, só com a mudança da regra, né? Na realidade, a mudança não, a volta, né? Porque isso tinha sido revogado no governo anterior e voltaram depois, entendeu? Voltaram depois, por quê? Porque o judiciário começou a ser provocado e começaram a ter decisões judiciais dizendo que não, é indúbio pró-réu. Isso no tributário também. E foi julgado, até então não foi julgado inconstitucional, está valendo. Então outras mudanças também vieram, estão vindo. Redução do número de conselheiros. E uma dessas mudanças que eu queria colocar para vocês é a trazida pela portaria CARF número 1040 de 2024, de agora, 27 de junho de 2024. Essa portaria, ela traz uma definição de corte ali, né, de reuniões assíncronas ou não assíncronas. O que é isso, pessoal?
mais ou menos, vamos fazer um paralelo, né? Reunião presencial ou não presencial. Então, na época da pandemia, o CARF também ficou em greve, toda hora tem greve para aumento de salário, aquela coisa toda. Na época da pandemia, o pessoal foi pro voto digital, né? Então, todo mundo votava tal, e continuou assim depois. Isso acabou evoluindo, né? Reuniões híbridas, uma parte presencial, aí um conselheiro está de férias ali, ele participa online, não tem problema nenhum. E aí isso evoluiu para as reuniões assíncronas. O que eles chamam de reuniões assíncronas? Cada um manda o seu voto gravado, não é simultâneo. Criou-se um critério de valor através dessa portaria 1040/2024, que, a meu ver, prejudica o contribuinte, tá? Então, o que diz essa portaria? Ela estabelece valores que serão julgados em reunião síncrona, ou seja, presencial ou híbrida, né? Tanto faz. Síncrona é todo mundo, que pode estar uma parte presencial, todo mundo presencial, ou híbrida, presencial e não, tem 3 para cada lado. Então, só vai ser síncrona na primeira sessão de julgamento, que tem uma competência, e para cada competência você tem um valor diferente. Então, a primeira sessão igual ou superior a 60 milhões, a segunda sessão igual ou superior a 7,5 milhões, e a terceira sessão de julgamento igual ou superior a 30 milhões. Isso está gerando, obviamente, uma série de críticas, porque prejudica o direito de defesa do contribuinte, uma vez que não tem, por exemplo, a sustentação oral ali ao vivo, a discussão de um conselheiro perguntando para o outro, aquele debate, né? Numa reunião assíncrona, o pessoal grava o seu voto, manda para lá e eles abrem no dia da sessão, né? Da mesma forma, hoje é possível você fazer uma sustentação oral gravada e mandar no processo. Então, essa tecnologia, ela está servindo aí à celeridade. O governo quer que essa fila ande. São 50 bi que estão querendo tirar de lá de dentro. E aonde que isso vai parar? Na transação tributária. Porque a partir do momento que esse 1 trilhão anda, então o governo está anunciando que vai julgar 840 bilhões em 2024. Então, é mais de 80% do estoque. Então, vamos usar a inteligência artificial, essa fila vai andar e vai parar onde? Na discussão judicial ou na dívida ativa, ou nos dois. E vai virar o quê? Transação. As coisas vão entrando, né? A questão da autorregularização, programa de litígio zero. Então, o governo deve lançar um pacote de editais aí para julgar em lote, né? Pegar os assuntos, não é julgar em lote, é você negociar. A autorregularização, a pessoa vai lá, eu estou discutindo isso, né? Não tem tendência nem para um lado nem para o outro. O credor cede de um lado, o devedor cede do outro, entra num acordo e paga parcelado. Para alguns assuntos, chamada de transação de lei em tese, né? Isso fere, segundo muitos especialistas, o devido processo legal do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, a ampla defesa, né? E isso resulta, obviamente, numa redução de transparência, um prejuízo para a defesa, uma desigualdade de critério, né? Fere o princípio da isonomia, porque o contribuinte é o tamanho do auto de infração, né? Quer dizer, o CARF não é o Itaú Personalité, né? Então, se você deve muito, você tem tratamento privilegiado. Então, na realidade, é o que? O privilégio dos bancos, das grandes empresas, dos grandes devedores, estão tendo grandes questões. Isso distorce, né, a pressão principal do CARF, que é garantir essa isonomia, todo mundo ter a possibilidade de recorrer, tanto que não tem que pagar nada, é gratuito. Qualquer um pode pegar um papel de pão e falar, não concordo, se estiver dentro do prazo, vai para o CARF, né? E aí fica a pergunta, né? Você acha que essa portaria, a agilização do CARF vai ser bom ou ruim? Essa portaria prejudica ou não prejudica? Então, manda sua opinião aí, se você gostou desse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações e comente. Vê se você concorda com isso. Portaria 1040 de 2024. Nos encontramos aí no próximo vídeo.